autocontrole em tempos de excesso. Você já parou para pensar, sinceramente, a importância do autocontrole? Você já parou para pensar um pouco nisso? Às vezes a gente para e pensa um pouquinho nesse tema, a gente pensa, não, é importante, né? Porque vai que eu acabo estourando com o meu chefe, vai que eu acabo perdendo a paciência com o meu marido, com a minha esposa. Então, o autocontrole é importante. E tá certo. Mas eu garanto para vocês que autocontrole é muito mais importante do que muitas vezes nós consideramos. Autocontrole é mais importante do que normalmente nós pensamos. Compartilhei com quem estava aqui já na semana passada uma reportagem da revista super interessante que dizia algo bem interessante. Na reportagem se comentava que a grande maioria das pessoas sabe o que precisa fazer para ter uma vida saudável. Não sabe? A gente sabe que a gente tem que evitar açúcar, gordura, a gente sabe que tem que cuidar da alimentação, a gente sabe que a gente precisa fazer exercícios físicos com regularidade, e na verdade a gente sabe o que tem que fazer. Sabe? Mas se a gente vai fazer mesmo ou não, vai depender se naquele momento nós vamos ter o quê? Autocontrole. Não só isso, todo mundo aqui deve saber, pelo menos o básico, assim, do que a gente precisa para termos as nossas contas financeiras. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente gasta, não gastar mais do que a gente ganha, que a gente é bom ter um orçamento. Agora, se nós vamos fazer isso mesmo ou não, vai depender se naquele momento que vem aquela promoção imperdível, que a gente vê aquela plaquinha na vitrine, liquidação, se a gente vai ter ou não o quê? Autocontrole. Ou a gente sabe, todo mundo aqui sabe, por exemplo, que a gente tem que não é bom para ninguém que a gente grite com o nosso marido, com a nossa esposa. A gente sabe que uma discussão acalorada só vai trazer problemas, só vai trazer dificuldades, a gente sabe disso. A gente sabe que quando nós perdemos a calma com os nossos filhos e gritamos com eles, explodimos com eles, nós não educamos bem, a gente sabe. Agora, se nós vamos fazer isso mesmo ou não, depende se naquele momento em que o sangue sobe, a veia salta, se a gente vai ter autocontrole. Então, só nesses exemplos que eu dei para vocês, eu quero que vocês percebam, se a gente entender isso, a gente já ganha muito na noite de hoje. Que do autocontrole depende a nossa saúde financeira, nossa saúde física, e depende a saúde das nossas relações, e muito mais. Tão importante assim é o autocontrole. Aliás, é tão importante que um dos maiores líderes da história do cristianismo, uma das pessoas que é reconhecida como uma das maiores mentes da história da humanidade, Paulo de Tarso, na carta de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele descreve o que viver com Deus gera no nosso coração, né? Que características que isso gera no nosso coração, na nossa vida. E ele descreve dessa forma, o Espírito produz este fruto, o Espírito Santo, em nós. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio é uma outra palavra para autocontrole. Ou seja, Paulo está dizendo que viver com Deus vai e deve gerar em nós um espírito, uma alma, uma pessoa que sabe se controlar diante das suas dificuldades, diante das suas tentações. Mas o que a gente precisa considerar é que a gente não vive numa época que estimula o autocontrole, certo? Pelo contrário, nós vivemos numa época de excessos. Que mês que é agora, gente? Que mês que é agora? Novembro. O que tem em novembro? Black Friday. Isso aí, está todo mundo esperando. Black Friday. Já estamos aí monitorando o preço. E é isso, a gente vive numa época que estimula o consumo. E muitas vezes estimula o consumo muito além da nossa necessidade. Nossa cultura
cultura não estimula o autocontrole, ela estimula o excesso, estimula a gente a comer mais do que deve, estimula a gente a comprar mais do que pode. A gente vive nessa época, eu, você, mas nós somos desafiados por Deus a vivermos uma vida de autocontrole. Por isso tem essa ideia, essa série de mensagens que nós estamos vivendo, que fala de autocontrole em tempos de excesso. A imagem que a gente tem é no meio de ondas, ter ali um timão, ou seja, apesar de nós vivermos numa maré, ou nós vivermos em ondas de excesso, nós aprendemos a desenvolver autocontrole, a conduzir a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia. Semana passada nós falamos sobre impaciência. A gente teve um problema na transmissão, mas a mensagem foi regravada. Quem não estava pode dar uma olhadinha nela. E hoje a gente vai falar sobre impulsividade. A gente agir por impulso, né? Sem pensar. Como a gente lida com isso? Só para a gente ter uma ideia, eu estava dando uma olhada numa reportagem da revista Exame. E nessa reportagem, é uma revista que trata da questão mais de finanças, né? Ela fala que a maioria dos brasileiros compra por impulso. A maioria de nós, não sei se você se encaixa nisso, não compra porque separou um dinheiro no começo do mês para aquilo, mas porque viu uma boa oportunidade, não pensou, foi lá e comprou. A revista Exame também coloca que o maior motivo da gente comprar por impulso são as promoções. A promoção, coração de qualquer um, ela é feita para isso, né? Ela traz aquele sentimento de essa eu não posso perder. Você já teve isso? Você vê uma promoção e você nem queria aquilo, talvez você nem tinha necessidade daquilo, mas você pensa, tá, nesse preço eu não posso perder. E mais, de acordo com o SPC Brasil, de passado, a compra por impulso é um dos principais motivos do descontrole financeiro, de acordo com o SPC. A falta de equilíbrio do orçamento impede que os consumidores tenham uma reserva financeira para lidar com gastos imprevistos ou realizar metas. O que eles estão dizendo é que a gente, por comprar por impulso, a gente tem que estar muito próximo do zero mata zero. Ou sobrou um dinheirinho, vi uma promoção, vou lá e compro. Então a gente sempre está com as finanças extremamente perto do limite. E aí, quando acontece um imprevisto, e por mais que a gente não queira, imprevistos acontecem, a gente muitas vezes acaba estressando as nossas finanças, porque a gente acaba não tendo o dinheiro que a gente precisa, recorre ao empréstimo, e aí vem uma bola de neve. O que essa revista basicamente está dizendo é que, por causa da nossa impulsividade, muitas vezes a nossa vida financeira vai mal. Vai mal. E às vezes a gente pensa que para a nossa vida financeira é melhor, a gente precisa ganhar mais. Será mesmo? Será que administrando melhor o que nós temos já não melhoraria muito? Mas a impulsividade, ela não só compromete a nossa vida financeira, ela também atrapalha outras áreas. Por exemplo, a impulsividade acelera a nossa vida. Quem aqui nunca assumiu um compromisso por impulso? Bem da verdade, não podia ter assumido mais aquele compromisso. Não é assim? Bem da verdade, não podia ter feito mais ter assumido mais isso. Mas na hora, pode fazer? Posso, eu vou, pode contar comigo. Depois se arrepende. A impulsividade acelera a nossa vida, aperta a nossa agenda. A impulsividade gera relacionamentos turbulentos. Às vezes nós começamos relacionamentos, namoros, do impulso. A impulsividade gera problemas de saúde, porque às vezes a gente se alimenta mal, porque a gente não pensou muito bem, a gente foi lá e, no impulso, pegou o que não deveria, comeu o que não deveria, fez o que não deveria. Então a impulsividade, ela prejudica muito a nossa vida. Como então a gente controla a impulsividade? Como a gente lida com isso? A primeira dica que eu queria dar para vocês, ela é bem simples. Mude o ambiente. Olha só o que o mesmo apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 33, para pessoas que estavam tendo problemas de impulsividade. Ele diz, olha só, não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois, olha só, as más companhias corrompem o bom caráter. Guardou essa? As más companhias corrompem o bom caráter. Sabemos
que nós devemos ser luz para esse mundo, e que por isso a gente também tem que fazer diferença na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, que a gente não pode se isolar dessas pessoas, a gente sabe disso. Porém, às vezes a gente tem dificuldade, ao invés de nós influenciarmos, nós estamos sendo influenciados, ao invés de nós ajudarmos, nós estamos nos corrompendo no processo. A gente pode mudar o ambiente. A gente muitas vezes pensa que o ambiente, ele não altera, ele não influencia muito a nossa vida. E seja sincero, ele influencia sim. Eu fico pensando, por exemplo, aquela pessoa que tem problemas com a bebida, é um alcoólatra, ou talvez nem seja um alcoólatra, mas está vendo que está exagerando demais na bebida, e está indo por um caminho muitas vezes perigoso, mas não consegue, porque tem muita dificuldade de reduzir isso. Se essa pessoa trabalhar no bar, vai ter muita dificuldade, porque aquela tentação vai estar direto com ela. Ou se essa mesma pessoa tiver amigos que bebem, e bebem bastante, que se encontram com frequência, olha só a dificuldade que ela vai ter. Então, se a gente está tendo dificuldades em exercitar esse autocontrole, se a gente está vendo que esses amigos estão empurrando a gente para baixo, estão dificultando a nossa vida, talvez valha a pena a gente se distanciar um pouquinho, continuar orando por eles, e você pegar novas amizades. Dá para entender isso, gente? A mesma coisa vale para outras situações. Por exemplo, você tem dificuldade de manter as contas em dia, você está gastando demais. Mas o que você faz nas horas vagas é ficar forçando o site de compras. Você vai lá no seu navegador e digita A, já aparece amazon.com.br, toda vez que você vai. Né? Você digita M, já aparece mercadolim.com.br, toda vez que você está lá. Vai dar para se controlar assim? Não. Então, se você está tendo dificuldades com impulsividade em uma das áreas da sua vida, quem sabe considere mudar um ambiente simples e muitas vezes ajuda. Mas vamos ir um pouquinho mais. Agora deixa eu ler um texto que vai ser o principal nessa noite, de Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago, um dos grandes líderes da igreja cristã do primeiro século, irmão de sangue de Jesus, escreveu uma carta que está na nossa Bíblia, que diz o seguinte: entendam isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem se irar. A ira humana não produz justiça divina. Tiago está falando aqui sobre o problema de nós falarmos ou agirmos sem a gente ouvir e refletir. Está falando sobre impulsividade, e é um dos textos que a gente mais usa também no contexto cristão para falar desse tema. E qual que é a dica que Tiago está dando aqui? O problema não é, olha só, não é nós agirmos e falarmos, o problema não é esse. O problema é nós agirmos e falarmos sem ouvir. A gente muitas vezes sabe, pensa que a gente sabe ouvir, que ouvir é fácil. Mas sendo bem sincero, olha para a sua vida. Você sabe ouvir de verdade? Você sabe ouvir bem? Você consegue ouvir as pessoas de uma forma desarmada e tranquila? Você já percebeu que essas áreas de impulsividade, muitas vezes, elas são áreas que nos passam despercebidos? Quem tem problema com a bebida e é impossível nessa área, normalmente não percebe, ou prefere não perceber. Quem tem problema com compras, muitas vezes não percebe, acha que está tudo normal, o problema é que eu ganho pouco. Quem tem problemas, muitas vezes, de impulsividade, ou qualquer outra área, não percebe. Normalmente as nossas áreas de impulsividade, elas vão baixo demais, elas passam do nosso radar. Porém, as pessoas que estão no nosso redor, elas percebem. E se a gente aprendesse a ouvir essas pessoas? O que muitas vezes acontece é que quando a gente tem uma área de impulsividade, vamos dizer comida. Comida acho que é uma área bem comum, né? E aí a gente está tentando se controlar, de repente a gente exagera um pouquinho. E vamos imaginar que uma pessoa do nosso círculo, talvez nosso cônjuge, diz assim: seria melhor madeirar um pouquinho.
a gente já fecha a cara, a gente já começa a ficar bravo, a gente de repente já lembra vezes que a outra pessoa fez aquilo também. E se a gente ouvisse de uma forma desarmada e percebesse, opa, ele ou ela está percebendo uma coisa que eu não estou? Não nos ajudaria? Ou imagina numa outra situação, imagina, por exemplo, que a minha área de impulsividade é a bebida. E se na hora que o meu cônjuge ou um amigo me dissesse, cara, deixa eu parar um pouquinho, eu ouvisse, eu não retrucasse, eu não ficasse xingando ou falando, não, eu só ouvisse, verdade, então você está percebendo uma coisa que eu não. Deixa eu dizer para vocês, uma das áreas de talvez maior impulsividade que nós temos hoje é o nosso aparelho celular, não é? Quando você vê, você já está com ele na mão, você nem queria estar no celular, mas é tão rápido pegar ele no bolso, abrir ele, apertar no WhatsApp ou no Instagram, é por impulso, a gente nem percebe, mas a gente já está com ele na mão. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu considero isso na minha vida, eu acho importante, se alguém próximo a você, normalmente um filho ou um cônjuge, disser assim, eu acho que você está ficando tempo demais no celular. Pai, mãe, sai do celular um pouco. Provavelmente, essa pessoa está certa. Muito provavelmente ela está certa, você está passando tempo demais mesmo. Se nós aprendêssemos a ouvir as pessoas que estão ao nosso redor de forma desarmada, tranquila, percebendo que eles estão enxergando coisas que nós não, isso nos ajudaria muito. Por exemplo, área financeira. Susan e eu, a gente tomou uma atitude desde o início do nosso casamento, que eu já compartilhei com vocês. A gente redecidiu que a gente seguiria desde o início aquilo que nós lemos em todos os livros que nós lemos sobre casamento, ter uma conta conjunta. Então nós decidimos que não teria meu dinheiro, teu dinheiro, minha conta, tua conta. Decidimos que tudo seria nosso, nossas contas, nosso dinheiro, tudo iria e seria administrado juntos. O que muitas vezes foi desconfortável, mas foi muito saudável, justamente por causa disso. Por exemplo, existiam momentos em que eu queria comprar alguma coisa por impulso. Normalmente jogo, né? E aí, vinha a Susan e dizia para mim, precisa mesmo? Sabe aquela pergunta que você não quer ouvir? Precisa mesmo? Ou às vezes o contrário, às vezes ela queria comprar uma outra coisa, porque talvez a área de impulsividade dela de compras é outra do que a minha, mas a gente tem a mesma coisa. E eu disse para ela, será que precisa? Isso nos ajuda a pensar e a não comprar só pelo impulso. E de repente a gente vai pensar e a gente vai dizer a verdade, talvez não é necessário mesmo, a gente vai pensar nossas contas para aquilo. Aprenda, guarda isso. Mude o ambiente. 2, aprenda a ouvir as pessoas que estão perto, porque existem grandes chances de essas pessoas estarem vendo e percebendo coisas que você gosta. E agora, o texto de Tiago continua. Terceiro e último ponto, e para mim o mais importante. Ele diz assim, portanto, esse portanto é importante, depois eu já vou explicar por quê. Removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Olha que interessante. Esse texto, ele sempre para mim passou despercebido, porque para mim era um outro assunto. É como se Tiago estivesse falando agora de uma nova coisa, porque ele está falando de impulsividade. Daqui a pouco ele começa a falar da transformação que a palavra de Deus faz no nosso coração. Para mim ele trocou de assunto. Eu nunca dei muita atenção para esse texto nesse contexto. Porém, aquela palavra, portanto, mostra que esses textos estão sim conectados.
portanto, mostra que os dois textos precisam ser trabalhados juntos. E eu comecei a refletir por que Tiago fala de impulsividade, depois ele começa a falar sobre mudanças profundas que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa eu explicar para vocês dessa forma. Escuta isso. Vocês já ouviram da história do iceberg? Os icebergs, se calcula que 90% deles estão abaixo da água. Assim. E 10% estão acima. Então, quando a gente olha para o iceberg, ele é muitíssimo maior do que a gente normalmente consegue ver. E o que parece que Tiago está trazendo no seu texto é que muitas vezes a impulsividade, guarda isso, ela é a parte de cima do iceberg. Ela é o sintoma de algo muito maior, que enquanto não for tratado, a impulsividade não vai dar resultado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está dormindo até agora, acorda, porque essa parte aqui ela é bem importante. Quem está aqui? Isso aqui faz muita diferença. Imagina, por exemplo, aqui comigo, uma pessoa que tem uma compulsão por comprar roupas. E ela compra roupa, e ela já compra muito mais roupa do que ela precisava. A já está cheia, não tem mais necessidade, mas ela continua comprando. Por que ela faz isso? Temos várias razões, mas uma delas é muito possível que essa pessoa tenha uma autoestima sensível, de que ela não se enxergue como uma pessoa bonita. Então, quando ela compra roupa e coloca roupa nova, ela se sente linda. Só que daqui a pouco essa sensação passa e passa muito rápido. Então, ela já tem que comprar mais uma roupa. E a grande questão é que o verdadeiro problema não é a compulsão por compras. O grande problema é a sua autoestima sensível. E enquanto ela não resolver a autoestima sensível, ela não vai conseguir resolver essa compulsão. Você consegue entender? E Deus quer ir no coração dela, quer curar ela dessa autoestima sensível, mostrando que ela sim, ela tem valor, e ela sim, ela é bonita, ela não precisa de comprar roupa se sentir bonita, embora não tenha nada contra, tá? Mulherada, tá tudo certo, pode comprar, não tem nada contra, mas ela não precisa disso para ser uma pessoa bonita. E quando ela entender isso e conseguir interiorizar isso no seu coração, aí a sua impulsividade por compras pode ser mudada e transformada. Pode voltar. Vamos pegar agora outro exemplo, a ansiedade. Talvez tenha uma pessoa que come mais do que precisa, come mais do que tem fome. Mas por que ela faz isso? Por que ela come tanto, afinal de contas? Tem uma razão, talvez uma das razões que possa ser, é que ela é uma pessoa ansiosa, extremamente preocupada com as coisas que ainda virão, extremamente preocupada com o futuro, e quando ela come algo saboroso, ali por causa do açúcar, da gordura, não sei, ela se sente bem, e por algum momento a sua ansiedade, ela fica mais tranquila. Então ela come para aliviar a ansiedade. Mas o verdadeiro problema não é nem a comida, é a ansiedade. Enquanto ela não resolver a ansiedade, ela não vai conseguir comer de forma equilibrada. E Deus quer entrar no coração dela, ajudando ela a lidar com a sua ansiedade, ajudando ela a perceber que esse Deus cuida de nós e que Ele nos ajuda a nos sentirmos seguros. Quando ela aprender a se sentir segura nesse Deus, aí sim, ela vai aprender a lidar com a sua ansiedade. Ou vamos pegar um outro problema. Pega uma pessoa que talvez bebe excessivamente, bebe mais do que precisa. Talvez essa pessoa ela tem angústias dentro de si, problemas, dificuldades. E quando ela bebe, de alguma forma, isso é uma fuga para ela. Quando ela está talvez entorpecida pelo álcool, quando ela está naquele momento talvez buscando uma bebida, aquela angústia é como se aquela sensação passasse pelo menos por um pouco. Mas daqui a pouco ela volta, mas ela precisa voltar de novo para a bebida, e mais uma vez.
enquanto ela não aprender a lidar com a sua angústia, enquanto essa pessoa não aprender a lidar com os seus problemas, encarando eles de frente, ela não vai conseguir controlar a sua vida. Então, gente, isso é muito importante. Deus quer entrar no coração dessa pessoa e ajudar essa pessoa a perceber que com Deus ela pode enfrentar qualquer problema, que ela pode enfrentar qualquer angústia, que ela pode ser fortalecida. E quando essa pessoa conseguir entender isso, e não só entender, quando essa pessoa conseguir colocar isso no seu coração, aí sim, a bebida vai perder por isso. E às vezes as nossas fugas não são só bebida, às vezes a gente, por causa da nossa angústia, a gente vai para outras fugas, talvez para as próprias drogas, uma coisa um pouco mais drástica, ou talvez para outras coisas, como até mesmo o celular, ou às vezes são fugas porque a gente tem dificuldade de enfrentar a realidade quando ela é difícil. Mas Deus quer nos ajudar e nos fortalecer para que a gente se sinta parado e acompanhado por Ele, para que quando vierem essas angústias, a gente enfrente de uma forma saudável. E aí aquilo que nos faz mal, aquilo que tem nos destruído, aquilo que tem a impulsividade que tem nos destruído, aos poucos vai perdendo força sobre nós. Então vamos pegar, sabe aquelas pessoas que estão lá com o tempo inteiro de namoro? E que às vezes você vai lá e pergunta, como é que tá o fulano de tal? Ah, não, eu não estou mais namorando com ele, estou com outro. Você até fica assim, nossa, estou bem constrangido, né? Porque a pessoa troca muito de relacionamento, vai de um, vai para o outro. Qual que é o iceberg? Essa pessoa é muito carente. Ela precisa de alguém do seu lado para se sentir alguém. E ela não consegue se sentir alguém sozinha. E enquanto essa carência não for resolvida, ela vai trocando de relacionamento em relacionamento. E, aliás, é justamente essa carência que muitas vezes faz com que os relacionamentos não deem certo. E o que Deus quer fazer? Deus quer agir na base do problema. Deus quer que essa pessoa se sinta amada, mesmo quando ela não tem ninguém do seu lado. Deus quer que essa pessoa se perceba importante, mesmo sem ter ninguém ali. Por último, imagine a pessoa que tem compulsão por trabalho. Ela tem dificuldade, é uma área de impulsividade dela. Ela sempre sente mais um compromisso. Ela tem dificuldade de dizer não para o trabalho. Ela consegue dizer não para muita outra coisa, mas o trabalho tem dificuldade. E talvez a sua família está se desgastando com isso, quem sabe o seu casamento está distanciado, quem sabe ele sente sua esposa ou seu marido como alguém distante, parecem dois amigos morando na mesma casa. Não consegue dizer não no trabalho. Qual que é a base desse iceberg? Várias possibilidades, mas possivelmente essa pessoa lá no fundo, ela tem uma necessidade de aprovação. Ela precisa de alguma forma que as pessoas ao seu redor digam, é isso mesmo, é essa pessoa sim. Olha só de onde ela saiu, aonde ela chegou. Olha só a empresa que ele consolidou do nada. Olha só que funcionário exemplar. E essa pessoa de repente precisa dos aplausos dos outros. Enquanto essa pessoa não aprender a lidar com a sua necessidade de aprovação, a sua condição de trabalho não vai ser resolvida. E para mim isso é importante, porque para mim, durante muito tempo, essa foi o meu iceberg. Eu tinha dificuldade, sendo bem sincero com vocês, de dizer não para o meu trabalho. Meu trabalho era diferente porque ele não tem hora determinada. Então você está meio que 24 horas envolvido nisso. Tinha uma época que eu estava absorvendo muito e eu via a minha família sofrendo com isso. Mas era difícil dizer não, ainda mais no meu caso específico, porque ser pastor tem essa aura de santidade, algo que a gente faz para Deus. Então, como é que eu ia dizer não, né, para algo que eu faço para Deus? Como é que eu ia dizer não para um pedido de uma pessoa que estava precisando? Mas eu não estava equilibrando a minha vida. E depois de muito tempo, orando, buscando a Deus, tentando entender a situação, eu percebi que no meu caso era isso. Lá no fundo do meu coração eu precisava do aplauso das pessoas.
Lá no fundo do meu coração eu precisava que as pessoas de alguma forma dissessem: o George, sim, esse é um pastor bom. Eu precisava de alguma forma que meus colegas me admirassem, que as pessoas da minha comunidade me admirassem. E sabe o que mudou meu coração? Quando aos poucos eu fui entendendo o que Deus queria fazer na minha vida. Deus queria que eu percebesse que eu era uma pessoa importante, amada, independente do meu desempenho. Se eu pregar bem aqui no domingo, ótimo. Mas se não for, se eu fizer uma mensagem aqui, eu vi todo mundo dormindo, eu ainda sou um filho amado de Deus, por causa do que Jesus fez. O que determina o meu valor não é o meu desempenho, mas o desempenho de Cristo, que fez uma obediência perfeita e morreu no meu lugar, e trouxe perdão para os meus pecados, e trouxe salvação da minha vida. E isso não foi da noite para o dia que essa chave virou, era algo que eu tinha que repetir diariamente. Às vezes dava algum problema no meu trabalho, ou eu fazia uma coisa boa e não era reconhecido, eu ia lá, eu ficava meio triste, mas eu ficava pensando e alimentando isso no meu coração. Os olhos que realmente importam no universo já estão sobre mim. Deus me enxerga, ninguém viu o que eu fiz, Deus viu, isso para mim é suficiente. Meu valor não está no meu desempenho, meu valor está no amor de Jesus na minha vida, isso para mim já é o suficiente. Eu repetia isso para mim diariamente, e sabe o que aconteceu? Aos poucos esse iceberg foi derretendo. Esse iceberg não derrete de uma hora para outra. Qual é o real problema da tua impulsividade? Identifique ele. Por trás da tua impulsividade, qual é o real problema? Talvez você tenha impulsividade por trabalho, o que está por detrás disso? Talvez a tua impulsividade é por bebida, por comida, por compras, por celular, por não sei o quê. O que está por detrás disso? Qual é a base do iceberg? E como a palavra de Deus, é isso que o Tiago está dizendo, como a palavra de Deus pode lançar luz para isso, que aos poucos derretendo isso. Aliás, a nossa impulsividade, muitas vezes, ela mascara o real problema. A pessoa que está comendo, talvez ela não perceba a sua ansiedade. Enquanto a pessoa que está comprando, ela não percebe, de repente, a sua baixa autoestima. Enquanto a pessoa está bebendo, de repente ela não percebe que ela está fugindo dos problemas. Então, gente, além de nós mudarmos o ambiente, além de nós ouvirmos as pessoas ao nosso redor, a palavra de Deus nos chama a identificarmos o real problema e a pedirmos para Deus transformar. Essa é a questão. Qual é o teu iceberg? Qual é o real problema que está por detrás da tua impulsividade? E o que nos ajuda nisso? A frase do inglês Pascal que vocês receberam na entrada diz: é no coração de cada ser humano um vazio para a forma de Deus, que só pode ser preenchido por Deus, feito, conhecido por Jesus Cristo. Que nós acreditamos como cristãos é que todos esses problemas de alma que eu falei agora, de alguma forma eles estão em nós, porque em algum dia os nossos primeiros pais se desconectaram de Deus. E a nossa baixa autoestima é porque nós fomos feitos para sermos alimentados pelo amor de Deus. A nossa carência é porque nós fomos criados por Deus, junto com Deus que é amor. A nossa insegurança e ansiedade é porque nós fomos feitos para vivermos com Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Então, quando esse relacionamento foi rompido, todas essas dores entraram no nosso coração. Agora, o que a Bíblia afirma e o que essa frase diz é: o relacionamento com Deus pode de alguma forma preencher as feridas, preencher o teu vazio interior. O relacionamento com Deus pode de alguma forma curar as tuas feridas mais profundas.
Se de repente você chega à conclusão que o teu problema é carência, experimenta o amor de Deus e você, aos poucos, não vai mais ter isso. Se você chegar à conclusão que o teu problema é baixa autoestima, começa a conhecer um Deus que te ama incondicionalmente e aos poucos você não vai mais ter isso. Se o teu problema é insegurança e ansiedade, começa a viver cada vez mais próximo de um Deus que cuida de ti. E aos poucos isso vai se dissolvendo na tua vida. Gente, eu quero te pedir uma coisa. Feche os teus olhos um pouquinho. Feche um pouquinho os teus olhos. E tenha um momento com Deus. Avalie no teu coração, enquanto aqui tem essa música tocando, você tem consciência dos danos que a tua impulsividade tem causado na tua vida? Você tem consciência de quais áreas são mais sensíveis para você? Pensa agora um pouquinho, assim, especialmente nessas áreas, você tem sido aberto para ouvir as outras pessoas que estão ao teu redor, ou se você está armado, será que não é hora de você soltar essas armas, de você ouvir essas pessoas de coração mais aberto? Se pergunta, você tem buscado ouvir a voz de Deus, deixando que o Deus Todo-Poderoso transforme o teu coração? Ninguém pode transformar a tua vida. Você tem deixado e dado esse espaço para ouvir não só as outras pessoas, mas ouvir o próprio Deus, através da sua palavra, deixando Ele lançar luz nas feridas mais profundas do teu coração. Queria te convidar a tomar 2 decisões. E essas decisões podem mudar a tua vida para sempre. Decida permitir que as pessoas que te amam te ajudem nas tuas áreas de impulsividade. Decida permitir. Em segundo lugar, decida deixar Deus transformar as questões mais profundas da tua vida. Eu tenho 2 recados rápidos para você que tem acompanhado as nossas mensagens. Primeiro, eu queria muito te encorajar, se for possível, a você participar dos nossos encontros presenciais. É uma forma de nós podermos nos conhecer e de você poder aprender ainda mais com a gente. Segundo recado, se você deseja contribuir financeiramente com a nossa comunidade, todos os nossos dados bancários estão aparecendo agora na sua tela. Essa é uma forma importante de você nos ajudar a espalhar ainda mais a mensagem de Jesus para fazer diferença no coração de ainda mais pessoas. Pense nisso. Até a próxima!